Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Estudando muito, aprendendo bastante. Bom, que bom que vocês estão aqui, né? Significa que passaram já pelo nosso curso básico, né? Eu fico muito contente, muito feliz por ver que vocês continuam aqui querendo cada vez mais aprender, né? Principalmente por vocês terem gostado do meu curso, né? Querendo ou não, me sinto muito feliz com isso. Bom, pessoal, então assim, hoje é a nossa primeira aula do nível intermediário, tá? Qual vai ser a dinâmica do nível intermediário? A dinâmica vai ser a mesma do nosso Excel básico, tá? Um conselho assim que eu já gostaria de dar para vocês, que isso eu não falei lá no básico porque realmente não achava necessário, mas quando a gente está fazendo alguma coisa, talvez uma parte durante a aula que talvez alguém já sabe, não sabe, ali no cantinho, no player de vocês têm como conseguir aumentar a velocidade da aula. Então talvez assim, ao invés de tu ver a aula em uma vez, pode botar ela em uma vez e meia, em até duas vezes, tá? Que eu não sou uma pessoa que fala tão rápido, então em velocidade 2, 1,5, tu ainda consegue entender tudo o que eu estou falando. Por quê? Porque isso é uma coisa que auxilia muito na questão do estudo um pouquinho mais ativo. Querendo ou não, tu vai conseguir focar um pouco mais na hora de tu tentar entender o que eu estou falando e tu não te dispersa. Então assim, se eu tô talvez ensinando uma coisa que talvez tu já saiba, ou já tenha entendido talvez uma primeira explicação meio breve que eu dei, vai para uma velocidade maior e que tu vai conseguir tocar mais rápido o conteúdo. Se não, assiste uma vez e tudo certo também, tudo tranquilo, tá? Tudo vai ser explicado. Por quê? Porque eu parto do pressuposto que quem está me assistindo não tem muito domínio da ferramenta, né? Do software. Então, por isso que às vezes o óbvio é dito muitas vezes. Então, assim, todo mundo tem o seu nível de aprendizado. Então, querendo ou não, eu vou explicar detalhadamente, partindo do pressuposto que aquela pessoa que tem mais dificuldade, ela vai entender, tá? Então, assim, só uma diquinha para vocês aí que acho que isso pode auxiliar vocês tanto para minha aula aqui, né, ou quanto para as aulas que o professor Kleber dá aí, né, uma forma de tu ter uma... Eu, por exemplo, quando eu vou estudar as coisas que eu gosto de estudar, eu coloco uma velocidade lá 2 vezes pra gente sentar o pau na máquina e a gente fala aqui, né, tá? Bom, pessoal, então é o seguinte, como é que vai funcionar a nossa aula número 1? Então, a nossa aula número 1 do Excel intermediário, a gente vai, eu vou tentar assim, eu não vou querer construir tanto a planilha num determinado momento, eu já vou partir de um pressuposto que todo mundo consegue ir lá e fazer a sua planilha base, né, que nem aqui eu já peguei uns dados, né, da planilha que a gente vai trabalhar hoje, tá? E a gente vai aí agregando conhecimento, tá? Bom, vendo que o melhor feedback que vocês passaram para nós aqui, e que é onde eu enxergo que a gente consegue ter o melhor nível de aprendizado, né? Em vez de a gente ter aquela aulinha maçante, onde eu vou lá, vou para um PowerPoint, começo a escrever, faço slide por slide para explicar todo o conceito para vocês, eu acho que essa questão de eu explicar por meio de exercícios, algumas coisas que são mais tranquilas, e quando tem a parte mais difícil eu dou uma paradinha ali na parte mais difícil e eu agrego um pouquinho mais de conhecimento nessa parte, acho que ficou melhor, né? Então eu vou partir do mesmo pressuposto aqui pro intermediário também, tá? Mas qualquer problema que vocês tiverem, vocês por favor entrem em contato que a gente dá um jeito de solucionar, tá? A gente pode, né, ver daí qualquer coisa para alterar. O que foi que eu pensei para nossa primeira aula, tá? O nosso exemplo inicial vai ser como se a gente tivesse pego, então tá, já indo já para a linha da aula, né, para o raciocínio da aula. Eu vou pegar aqui como se, por exemplo, tá, nós trabalhássemos em uma empresa que eu quisesse conseguir analisar quanto que cada um dos meus vendedores venderam em determinado período. Tá? Então, é uma planilha que vocês podem ter aí nas empresas de vocês, ou então a empresa cera de vocês, né? Pode ter algum empreendedor aí assistindo também, né?
onde eu fui lá num banco de dados, né, de determinado sistema, e eu exportei um relatório. Nesse relatório me trouxe aqui uma coluna onde tem a filial, onde tem o nome do vendedor e o valor total que esse vendedor vendeu num determinado período, tá? Então, né, extraí o relatório lá. Então, esse aqui vai ser o meu ponto de partida, ok? Tá? Para eu não precisar digitar aí todos os estados, quem são as pessoas e quantas pessoas venderam, a gente já vai basear a partir desse ponto, tá? Se basear a partir desse ponto. Muito bem. Vamos lá? Então vamos começar com aquela formataçãozinha pra gente ir também revisando um pouquinho das coisas que a gente já viu, né? Então vamos lá. Eu vou aqui primeiramente, então, selecionar toda a minha base da minha planilha, né? Vou colocar as minhas bordas, né? Vamos colocar aqui todas as bordas. Vou aumentar um pouquinho a largura da minha célula. Vou centralizar o meu texto dentro das minhas células. E daí assim, eu vou ir fazendo e conversando com vocês. Então tá, muito bem, eu vou dar aqui, vou voltar. Gabriel, como é que eu faço para selecionar duas colunas? Você vai vir lá em cima, por exemplo aqui na coluna B, quando apareceu ali de forma diferente o meu mouse ali, ó, ele tá uma cruz, agora apareceu uma seta. Quando apareceu a seta, eu vou clicar na tecla Ctrl e vou pegar mais a célula que eu quero que selecione junto, tá? Então vamos lá, centralizei, beleza? Eu vou inserir algumas colunas aqui na esquerda porque eu prefiro trabalhar com a minha planilha um pouquinho mais centralizada, tá? Bom, nós temos algumas formas de poder fazer essa inserção de colunas, né? Ou eu clico com o botão direito em cima da minha coluna e clico em inserir, né? Direito, inserir. Ou eu clico na minha coluna, seleciono a minha coluna, né? Clico na tecla Ctrl e mais no símbolo de mais aí no teclado de vocês. Vocês veem que, ó, insere quantas colunas eu quiser. E no menos, logicamente, vai excluir, beleza? E tá bom, tá? Vamos lá. Eu vou querer trabalhar aqui com os números, né? Com os valores que eles venderam, né? Eu vou trabalhar com real, né? Então aqui, ó, eu posso vir aqui e só clicar aqui direto, né? Então ele já vai me dar o valor total que eles venderam, né? Ou eu posso vir aqui, né? Selecionei tudo isso aí, eu tô retomando da aula do módulo inicial, né? Eu venho aqui em geral, número, moeda, aqui, ó. Beleza? Foi. Aqui eu vou colocar uma formataçãozinha. Eu quero sublinhar, botar em negrito para destacar um pouquinho mais. E vamos colocar ela aqui, ó, esse cinza, não, vamos botar esse verde. Pode ser aqui, ó. Esse laranjinha aqui, beleza? Eu gosto sempre de deixar centralizada as minhas células de referência, né? Bom, vamos lá. Vamos ampliar um pouquinho aqui. Tudo isso é formatação, tá, gente? A gente vai fazendo, né? E vai ajustando, né? Bom, muito bem. Eu vou colocar aqui um título aqui que eu não vou ainda mesclar a célula, até para a gente poder primeiro identificar o tamanho da nossa planilha, mas eu já vou deixar o título aqui para vocês terem mais ou menos a noção do que a gente está trabalhando, tá? Então, olha lá, vai ser relatório de acompanhamento de vendas por unidade, ou melhor, por unidade da empresa, né? Então, assim, pode ser assim, por unidade, vamos ver. Qualquer coisa a gente muda depois o nome do relatório também, sem problema nenhum, tá? Então tá, já tem um nome aqui, eu só vou deixar ele aqui bem frisado para vocês terem ele no raciocínio de vocês.
tá? Beleza. Pessoal, por onde que a gente vai começar, então, a nossa planilha, tá? Primeiro, eu vou colocar aqui uma ideia de status, tá? Então tá, eu vou aí utilizar a nossa formatação condicional, que a gente já aprendeu lá no nosso módulo inicial, mas por que eu quero colocar aqui uma coluna de status, né? Porque eu vou dizer, como eu sou uma empresa, por exemplo, vamos pensar aí que eu sou uma empresa de, vamos ver, de representação de vendas, tá? Então eu sou uma empresa que eu represento venda de determinado segmento, bota aí ramo metal mecânico, tá? Então eu vou dizer que cada um desses funcionários, eles têm uma meta de venda, tá? Essas metas, elas são pré-definidas pela matriz, que é onde eu trabalho, né? E aqui eu vou fazer o acompanhamento do desenvolvimento deles, né? De novo, aquela ideia que eu já ensinei para vocês lá no módulo inicial. Vamos interpretar a nossa planilha, vamos entender o que a gente está querendo falar, o que a gente está querendo mostrar. Aqui eu estou querendo mostrar que eu estou fazendo a gestão desses meus representantes, né? Desses meus vendedores, né? Eu quero ver quem é que está vendendo com a meta que eu estabeleci, quem é que não está batendo meta, né? Quem é que está na média, mais ou menos, né? É isso que eu estou querendo saber aqui. Eu estou querendo que minha planilha me mostre isso aí, né? Aqui eu já levantei quanto que cada um deles vendeu, né? Aqui eu tenho, por exemplo, vamos ver as colunas que a gente tem aqui. Eu tenho a coluna aqui da filial, que diz de quais filiais esses vendedores pertencem. Aqui tem o nome dos vendedores e aqui tem o valor total que eles venderam. Então, assim, eu já tenho meu input dos meus dados da minha planilha, né? Então, aqui eu vou colocar o status, né? O nosso chamado status. Se eles bateram a meta, se eles estão abaixo da meta ou se eles estão na média, né? Para a gente saber quais ações a gente tem que tomar com cada um desses vendedores, certo? Então tá, vamos lá. Bom, pessoal, então agora a gente vai ver desses nossos vendedores, quem que bateu a meta, quem está abaixo da meta e quem está na média, né, do que a gente chamaria de meta. Mas para a gente fazer isso, a gente vai ter que fazer uma pré-definição, tá ok? A gente vai ter que fazer uma legenda, ou então a gente vai ter que fazer uma definição do que seria, qual seria o valor que está na meta, qual está na média e qual que está abaixo da meta, ok? Então vamos lá. Então aqui eu já tenho aqui a minha colinha para a gente não ficar divagando tanto, mas eu tomei como base, daí vocês pensem agora que, por exemplo, tu tá lá no planejamento estratégico da tua empresa e lá é definido como a meta do pessoal de vendas, tá? Quem tiver vendido 60 mil reais, tá batendo a meta. Quem tiver vendido então 60 mil reais, essa pessoa tá ok, ela tá batendo a meta, tá? Então eu vou colocar aqui então o valorzinho, né, de 60 mil, né? Vamos vir aqui, daí a gente já formata certinho o número aqui, né? 60 mil reais, né? Essa pessoa aqui, então, ela bateu a meta, tá ok? Se a pessoa tiver vendido, tá? Então aqui vamos colocar aqui RS 45 mil, tá? Entre 45 mil, tá? E 59 mil reais, essa pessoa ela vai estar na média, tá? E se a pessoa, tá, ela tiver vendido de 0 a
ou E, né, que a gente usou ali em cima, né? 40 aqui 44 mil, sei lá, 999, essa pessoa vai estar abaixo da meta. Vamos lá, abaixo da meta, tá? Então, gente, aqui a gente tá fazendo, aqui ele tá como, tem que estar como geral, tá, gente? Que eu vou já ajustar. RS 60 tem que estar como texto, beleza? Então tá, o que está dizendo aqui a nossa legenda? Vamos lá, que essa aqui tem informações importantes, tá? Eu vou formatando e vou explicando para vocês. Eu estou dizendo o seguinte: aquele meu funcionário, aquele meu vendedor que vendeu 60 mil reais ou mais, ele bateu a meta, tá? Aquele meu vendedor que vendeu entre 45 mil reais e 59 mil reais, aqui pode ser 59, 999 mil, esse vendedor, ele tá na média, tá? Ele tá na média, né? Então, assim, ele nem bateu a meta e nem tá abaixo da meta, tá? E aquele vendedor que vendeu 44.999 para baixo, ele tá abaixo da meta, tá? É isso que vai ter na nossa legenda. Legenda, beleza? Lembra aqui, vocês viram aqui que eu mesclei, né? Célulazinha, tudo certo, né? Vamos só colocar uma formatação nela aqui rapidinho, na mesma ideia que a gente está colocando as demais aqui, tá? Bom, pessoal, eu vou fazer uma fórmula aqui para a gente poder colocar quem bateu a meta e quem não bateu a meta, tá? Mas eu também vou colocar uma formatação condicional aqui, tá? Nessas células aqui, como elas vão vir para cá também, tá? Depois a gente vai fazer a formatação condicional aqui também, tá? Bom, eu vou querer o seguinte, eu venho aqui, eu vou querer num primeiro momento fazer a formatação condicional aqui, já pra gente já partir do zero, tá? Então eu vou selecionar as células que eu vou fazer a formatação condicional e vou criar as regras. Selecionei as células, venho aqui em formatação condicional, regra de realce das células, tá? Ó, o texto que contém, tá? Meta, eu vou vir aqui e vou querer deixar ele todo verdinho. Vamos lá, vamos ver aqui, verde, texto verde escuro. Ó, pessoal, texto que contém, formatar a célula que contém meta, vamos lá, verde escuro, beleza? Vem aqui e dá um OK. Vamos selecionar de novo, vamos inserir mais uma formatação condicional. Vamos lá, formatação condicional, realçar regras de realce das células, tá? Texto que contém, agora vai ser média. Quando tiver na média, eu quero que ele esteja, vamos formatar, ó, eu quero amarelinho, tá? Se a gente não tiver as cores que a gente tem aqui pré-definidas, tá? Vocês podem fazer, daí a gente vem aqui em formatar, formato personalizado, tá? Fonte, aqui a gente deixa tudo. Eu vou deixar aqui todos do mesmo que já tá? Até pra gente não ter problema. Vocês podem fazer qualquer alteração aqui, tá? Eu venho aqui já direto no preenchimento, tá? Eu só quero que fique um amarelinho, tá? Não sei se esse amarelo é muito pesado, mas acho que tá legal, tá? Ó, cor do plano de fundo, tá? Amarelinho aqui, beleza? Ok? Ó, foi lá, ó. Ok. E vou fazer mais uma vez, sem deixar de tirar de selecionar, ou só selecionar de novo as 3 células, tá? E daí eu vou aqui, ó, formatação condicional, realçar regras quando, o texto que contém, agora vai ser abaixo. E agora sim, eu vou deixar até assim, tá? Porque eu vou querer o quê? Preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro, beleza? Ok, foi. Essa aqui vai ser a minha formatação condicional que vai acabar vindo pra cá também, beleza? Bom,
Certo. Então, pessoal, então agora a gente vai colocar e vai, primeiro momento, então, descobrir quem bateu meta e quem não bateu meta, tá? Baseado na nossa legenda inicial que a gente fez aqui, tá? Pessoal, então esse aqui é o nosso primeira aplicação da nossa fórmula, tá? Das nossas fórmulas, né? Bom, eu vou aqui pegar a canetinha para eu escrever aqui um pouquinho aqui para vocês, tá? Todo mundo lembra, né, que lá no módulo 1 a gente utilizou, lá no nosso módulo inicial, a gente utilizou a formulazinha, o teste lógico do C, tá? Que o que era o C? O C nada mais era do que a gente colocar uma condição, né? E se aquela condição, aquele nosso teste lógico acontecesse, iria nos retornar uma coisa. Caso contrário, iria nos retornar outra, né? Que até a gente brincava do C e do C não, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o quê? Vai elevar o nível do nosso C, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer que todo esse nosso teste lógico que a gente está dizendo aqui, ó, que querendo ou não, isso aqui são condições, né? São condições. A gente vai fazer que tudo isso aqui entre dentro de uma célula, tá? E que a célula, de forma inteligente, nos dê a resposta. Como a gente vai fazer isso? Utilizando o C, mas a gente vai dizer aqui, ó, que é um C nível hard, que é o C composto, tá? Essa é a nossa parte teórica, que vem a ser o quê? O C dentro de um outro C, dentro de um outro C. Nossa, Gabriel, muita coisa. Calma, deixa eu apagar aqui. Calma. Gente, se a gente for pensar, aqui eu tenho uma situação, duas situações ou três situações. Essas três situações, cada um desses funcionários pode ter. Ou a pessoa pode ter batido a meta, ou ela pode estar na média, ou ela está abaixo, né? Então é isso que a gente tem que fazer e elaborar aí uma fórmula para a gente conseguir fazer isso aí. Gabriel, como é que eu vou fazer isso? Calma, vamos lá, devagarinho a gente vai conseguir, beleza? Então assim, só quero que vocês deixem anotadinho aí, tá? Que é o C composto, tá? É isso aqui que a gente vai trabalhar agora, beleza? Paguei aqui, vamos lá. Pau na máquina, que nem diz o pessoal aqui da Serra. Vamos lá. Bom, o que eu quero fazer aqui então? Vamos jogar o nosso C pra cá. Formulazinha de igual, né? O C, tá? Abre parênteses, aqui, até aqui tudo certo, tudo tranquilo, né? O que eu vou dizer, tá? Que se a minha célula aqui tá H8, tá? Se ela for maior, símbolozinho do maior, ou igual, tá? A 60.000, beleza? 60.000 vai me retornar o descritivo, que todo mundo lembra, como é que sempre que for colocar um descritivo tem que estar entre aspas, meta, fechei aspas, é o que está escrito aqui, né, pessoal? É o que está escrito aqui na nossa legendinha, ó, acima de 60.000, meta, tá? Aqui que vem a principal diferença, tá? De um C normal ou de um C composto. Se aqui fosse o meu C normal, eu já colocaria a consequência do meu teste lógico caso negativo, né? Então, a partir daqui, eu vou criar mais um C. É essa que é a principal diferença,
Beleza? Então aqui, criando já o nosso próximo C. Se, abrir parênteses de novo, tá? O nosso H8 for maior ou igual a 44.999, que é o que a gente tem aqui, né? For maior que isso, 44.999, né? Se isso acontecer, ele vai retornar, né? Ponto e vírgula, média. Opa, até eu esqueci aqui. Vamos lá. Média. Tá? Ponto e vírgula. Aqui é o meu último teste lógico, ou seja, se não for isso, se não for isso aqui também, então tá, se não for nada disso, ele vai me retornar abaixo. Ok? Fechei as aspas, fechei, um parênteses, fechei, dois parênteses. Beleza? Vamos lá. O que a gente está falando aqui? Tá, pessoal? Vamos lá. Agora eu vi que tá escrito errado aqui na legenda, tá? Eu vou arrumar, tá? Tem que estar esse valor aqui de 44.999, tá? Porque é se ele tiver... Ah, não, desculpa, aqui tá certo. Tá 54.999. É esse valor aqui, ó, que eu quero que ele fique na média. É os 45 mil reais. Então, eu até vou trocar aqui, ó. Pera aí. Desculpa, pessoal. Aqui tá alterado. Aqui é 45 mil. Tá? Então, tá. Pessoal, aqui o que tá acontecendo? O que eu tô dizendo? Bom, se o meu H8 for maior ou igual do que 60 mil, vai me retornar nessa célula meta. Se ele for maior ou igual do que 45 mil, vai me retornar a média. E se não for nem isso, ele vai me retornar abaixo. Beleza? Ou seja, todo número que for menor do que 45 mil vai me retornar abaixo. Todo número que tiver entre 45 mil e 60 mil vai me retornar na média. E todo número que tiver acima dos 60 mil vai me retornar a meta. Beleza? Enter. Opa, chegamos a uma conclusão aqui. O número 98 mil, ele é o que comparado aqui com a minha legenda? Ele é acima de 60. Ou seja, na nossa regrinha, tá? O que a nossa regrinha está dizendo ali? Está dizendo que se este número for acima de 60 mil, tem que me retornar meta. Beleza? Tudo certo? Tudo tranquilo? Ó, olha a malandragem que eu vou fazer aqui, ó. Peguei meu pincelzinho e tó. O que eu fiz aqui? Trouxe a minha formatação condicional, né? Lembra do pincelzinho que ele arrasta toda a formatação que tu tirou, que tu utilizou numa célula, ele puxa para outra? Muito bem, isso é matéria lá do nosso curso básico, tá? Então, já vou fazer aqui para eu não precisar fazer toda a formatação condicional aqui também, tá? Pra gente já ir dando uma avançada, tá? Muito bem. Aqui, eu já posso simplesmente ver se tá tudo certo que eu fiz. Conferir. Correto? Mas, como a gente está aprendendo, vamos fazer novamente, por que não, né? A nossa fórmula e depois a gente arrasta. Mas, quem já quer ir mais para um lado avançado, já pega e já toca pau. Quem já entendeu a fórmula, né? Se não, a gente vai mostrar aqui novamente. Vamos lá. Igual se, abrir parênteses, o meu teste lógico que eu vou pegar, então aqui no caso vai ser o meu H9, tá? Ponto. Se o meu H9, tá? Vamos fazer o teste lógico, né? Se ele for maior ou igual a 60 mil, beleza? 60 mil, ponto e vírgula, abre parênteses, tem que me retornar meta. Fechei aspas, beleza? Vou para minha próxima condição. Se abrir parênteses, tá?
Se o meu H9 for maior ou igual a 45.000, beleza? 45.000 vai me retornar ponto e vírgula, abre parênteses, média, fecha aspas. Eu tô confundindo aspas com abre parênteses, né? Muito bem. Se não, ele vai me retornar o quê? Abaixo. Fecha aspas, fecha um parênteses, fecha o outro parênteses. Beleza? Vamos conferir? O que a gente está fazendo aqui, pessoal? Vou até fazer um desenho aqui para vocês. Tá, para cá um pouquinho o teclado. Eu tô falando o seguinte, ó. Se dois pontos. A minha célula, que eu vou chamar ela de X, tá? Se ela for maior ou igual do que 60.000, me retorna meta. Tentar não ir muito pro canto aqui. Eu também tô falando aqui que se X for maior ou igual do que 45.000, vai me retornar média. E eu também tô falando que se não for nem isso ou nem isso, vai me retornar abaixo. Vou puxar um pouquinho para cá. O que eu tô falando aqui? Que se o X for menor do que 45.000, vai me retornar abaixo. Mas aqui é importante, tá, pessoal? Na fórmula a gente não tá analisando dessa forma aqui. Eu tô dizendo que é simplesmente na fórmula se é ou isso ou isso, certo? Se não é nenhum desses, ele é desculpa, aqui, deixa eu apagar essa partezinha aqui só, para não confundir na explicação, beleza? Se não é nenhum desses aqui, ele vai ser esse aqui, tá? Que é o abaixo, certo? Bom, é isso que a gente disse ali na fórmula. Vamos ver se deu tudo certinho aqui na nossa fórmula. Vamos voltar aqui. Isso aí, aqui abaixo, ó, deu abaixo, beleza? Nossa formataçãozinha, vamos trazer para cá. Foi, agora aqui eu vou já arrastar a nossa fórmula, tá? Pessoal, então o que a gente está conseguindo ver aqui já nesse momento, tá? A gente está conseguindo analisar quem e quais foram os vendedores que bateram meta, aqueles que estão abaixo e aqueles que estão na média, tá? Muito bem. Bom, pessoal, por essa aula aqui, né, pra gente até não se estender muito nos comprimentos das nossas aulas, ficaria por aqui, tá? Então, se a gente for pegar aqui, o que foi que a gente aprendeu de novo? Opa, deixa eu pegar a canetinha. Uma canetinha aqui. Nós aprendemos aqui, o que foi que a gente aprendeu aqui de novo, né? A gente aprendeu
o nosso amigo C composto, onde a gente vai ter mais de um teste lógico na mesma célula, tá ok? Mais de um teste lógico que a gente está fazendo aqui. O resto, se vocês forem ver, é tudo coisa que a gente já aprendeu, né? Formatação condicional, né? Para dizer de que cor que vai ficar a célula, como é que vai ficar a célula, se tiver o que tiver escrito, né? Então, assim, vamos lá, de novo, gente, devagarinho. Aqui, essa primeira aula que ela é muito importante para vocês entenderem a ideia da planilha, né? Ideia da planilha, tá? Agora a gente pode dar uma corridinha para poder, né, ir dando corpo para a situação. Mas foi isso que a gente aprendeu aqui. Uma empresa que a gente tem um relatório de acompanhamento de vendas, né? E eu tenho filial em São Paulo, tenho filial no Rio Grande do Sul, no Paraná, eu tenho filial em Santa Catarina, né? Essas são as minhas filiais, e eu tenho todos esses funcionários aqui, tá? E esses funcionários me deram todo esse faturamento aqui. Beleza? Ideia da planilha primeiro, tá? E aqui já é um pouquinho da gestão do negócio. Quem bateu meta, quem não bateu meta, o que a gente vai fazer, tá? Vamos lá, de novo, sempre com aquela ideia inicial. Gente, vamos lá, vamos prestar atenção no que a gente está querendo explicar com essa planilha, né? Beleza? Então tá. Até aqui, tranquilo, tá? Mas essa formulazinha aqui já do C composto, ela já é um pouquinho mais complicada do que tudo que a gente viu até agora, né? Poxa, estou colocando 3 testes lógicos dentro da mesma célula. Sim, e a gente vai botar mais, botar 5, 7, 10, né? Vocês vão ver que isso vai evoluindo, beleza? Então tá, pessoal, forte abraço, muito obrigado até aqui e nós vamos conversando. Qualquer dúvida vocês entrem em contato, por favor, certo? Abraço, tchau, tchau.